Você já percebeu como a maioria das pessoas vive implorando para ser vista? É como se cada olhar, cada mensagem respondida, cada gesto de atenção, fosse um pedaço de validação arrancado do outro. Mas o mundo não pertence a quem implora. O mundo pertence a quem irradia valor, a quem se torna impossível de ser ignorado. E para isso, você precisa aprender a ser sua própria prioridade antes de exigir ser a prioridade de alguém. O erro é achar que ser importante vem de fora, que alguém vai notar o seu esforço e te colocar num pedestal. A verdade é que ninguém vai te escolher até que você se escolha primeiro. E isso é a primeira estratégia. A primeira estratégia é o domínio do silêncio interno. Você se torna prioridade quando o seu silêncio passa a ser mais barulhento que a presença dos outros. Quando você não reage a tudo, não explica demais, não se desespera para ser compreendido. As pessoas são naturalmente atraídas por quem não se abala, por quem se mantém firme quando o caos se levanta. O estoico entende: o controle não é sobre o mundo, é sobre a própria resposta. Quanto mais você domina o que sente, mais o mundo tenta decifrar o que te move. O mistério é magnético e o silêncio é o grito dos que já entenderam seu valor. A segunda estratégia é a escassez intencional. Você foi ensinado a se doar para ser aceito, mas o excesso mata o interesse. Quando você se oferece demais, o outro se acostuma. A presença constante vira ruído. A ausência, quando bem usada, vira poder. O que é raro se torna precioso. O que é disponível demais se torna invisível. Aprenda a não estar sempre acessível, a não responder tudo, a não ceder em toda tentativa de aproximação. Isso não é jogo, é alto valor. Você não precisa estar em toda conversa, em todo encontro, em toda tela. Aprenda a se retirar. O que é seu continua te reconhecendo mesmo no silêncio. A terceira estratégia é a coerência inquebrável. Quando você fala uma coisa e vive outra, o mundo sente o cheiro da contradição. As pessoas confiam em quem é inteiro, não em quem é agradável. Seja o tipo de pessoa que não muda o discurso para caber em lugar nenhum. Seja firme no que acredita, mesmo que isso te custe aplausos. Porque quem muda demais para agradar, se apaga tentando existir. A coerência cria respeito, e respeito é a base de toda prioridade. Quando o que você diz e o que você faz se tornam a mesma coisa, as pessoas te escutam mesmo em silêncio. Você quer ser prioridade? Então pare de correr atrás. Quem corre atrás mostra que o outro é o centro. Você precisa inverter o eixo. O foco precisa voltar para você. Porque o mundo percebe energia antes de perceber palavras. Quando você se coloca em posição de carência, o outro sente. Quando você se coloca em posição de abundância, o outro também sente. A quarta estratégia é a autossuficiência emocional. Não é sobre não precisar de ninguém, mas sobre não depender de ninguém para se sentir completo. A dependência é a linguagem dos que ainda não se viram inteiros. Quando você aprende a ser sua fonte de calma, de afeto, de propósito, as pessoas te procuram para se equilibrar. Porque você vira abrigo em meio à instabilidade dos outros. Você se torna prioridade quando sua presença cura, não quando ela implora. A quinta estratégia é a entrega seletiva. Nem todo mundo merece acesso ao que você tem de melhor. Generosidade sem critério é desperdício. O estoico não entrega sua paz a qualquer um. Ele observa. Analisa o caráter antes de abrir o coração. Porque o valor das suas emoções depende de onde você as deposita. Entregar demais a quem não tem profundidade é cavar o próprio vazio. Quando você aprende a selecionar, você cria aura. E aura é presença energética. O tipo de força que atrai mesmo em silêncio. A sexta estratégia é a constância invisível. O que realmente impressiona não é o ato grandioso, é a disciplina silenciosa. Enquanto os outros falam do que vão fazer, você age. Enquanto eles buscam atenção, você constrói sem testemunhas. O resultado fala por você. As pessoas priorizam quem entrega. E o mundo inevitavelmente se curva a quem se mantém em movimento mesmo quando ninguém aplaude.
A constância é o campo onde o respeito cresce, e o respeito é a forma mais pura de amor que o mundo pode te dar. A 7ª estratégia é a presença magnética. Não é sobre falar muito, é sobre estar inteiro. Quando você entra em um lugar e carrega calma, foco e domínio, as pessoas sentem. A presença é o reflexo da mente. Mente caótica, energia dispersa. Mente centrada, energia dominante. Seja a pessoa que, sem precisar dizer nada, muda o ar do ambiente. Isso é poder estoico, agir com consciência, sem pressa, sem precisar provar nada. As pessoas são naturalmente atraídas por quem não compete, apenas existe. E existir em plenitude é a arte mais rara do mundo. A 8ª estratégia é a congruência entre valor e limite. Você se torna prioridade quando deixa claro o que tolera e o que não aceita. Ser bom não é ser acessível a qualquer custo. É saber onde termina o outro e começa você. Limite é proteção do seu valor. E quando você se respeita o suficiente para dizer não, o mundo entende que você não é um cenário na vida de ninguém. Você é uma presença. Quem sabe colocar limite ensina os outros como deve ser tratado. E quem se posiciona deixa de ser opção. A 9ª estratégia é a vulnerabilidade controlada. Mostrar que sente não é fraqueza, é humanidade. Mas a sabedoria está em escolher o momento e o espaço certos para isso. O estoico não é frio, ele é profundo. Ele sente tudo, mas não é escravo de nada. Quando você expressa suas emoções com equilíbrio, você inspira confiança, porque as pessoas não temem quem sente e ainda assim se mantém inteiro. Essa é a força silenciosa que transforma o respeito em admiração. E agora, a 10ª estratégia, o amor próprio inegociável. Não o amor que busca espelhos, mas o que nasce do autoconhecimento. O amor próprio é a base de todas as outras estratégias. Sem ele, o silêncio vira isolamento, o limite vira muro, a ausência vira fuga. Mas com ele, tudo ganha sentido. Quando você se ama de forma madura, você não precisa provar valor, você apenas é. E quem é inteiro não mendiga presença, atrai reconhecimento. Porque quando o mundo vê alguém que não precisa do mundo para existir, ele se curva em respeito. Você se torna prioridade quando começa a agir como prioridade. Quando cada escolha é feita a partir do seu valor, não da sua carência. Quando você para de correr atrás do que não se move por você e começa a caminhar na direção do que vibra na sua frequência. A mente estoica entende que o poder não está em controlar o outro, mas em controlar o próprio eixo. Porque quem domina o eixo, domina o campo. E quem domina o campo, nunca precisa gritar para ser ouvido. No fim, virar prioridade não é ser o centro do universo de alguém. É ser o centro do seu próprio universo. Quando você se coloca em primeiro lugar, o mundo ao redor se reorganiza. As pessoas te olham diferente, te sentem diferente, te tratam diferente. Porque tudo é reflexo, tudo é projeção. O que você acredita sobre si, o mundo apenas confirma. Então pare de pedir para ser visto. Comece a brilhar. Pare de pedir para ser amado. Comece a irradiar amor. Pare de buscar lugar na vida dos outros. Comece a ocupar o seu. E quando você fizer isso, quando você entender que nada muda até que você mude, vai perceber que a vida inteira estava esperando o momento em que você finalmente se escolheria. Porque o segredo nunca foi ser prioridade para alguém. O segredo sempre foi aprender a ser prioridade para si mesmo.